Você já ouviu falar sobre fundos imobiliários, mas você sabe o que são os fundos imobiliários e como eles funcionam? Então, no vídeo de hoje eu quero te mostrar e falar um pouquinho para você sobre os fundos imobiliários versus os imóveis físicos. Então, puxa a vinheta! Eu sei que na sua família alguém já deve ter falado para você que investir em imóveis é a melhor coisa que tem para poder obter rendimentos e poder ter ali o pagamento, dos imóveis quando eles são alugados. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar isso do seu pai, do seu avô, de que imóveis físicos é o melhor jeito de você receber pagamentos e recebimentos de aluguéis. Mas isso é porque eles não conhecem e nunca ouviram falar sobre os fundos imobiliários. E é claro que eu vou mostrar para você nesse vídeo que os fundos imobiliários são muito melhores do que a compra de imóveis físicos. Então, para começar, se inscreve nesse canal, deixa o seu like e bora pro vídeo. Fundo imobiliário, na verdade, são conjuntos de imóveis que são alocados dentro de um fundo e existe um gestor para poder administrar esse fundo. Já imaginou você sendo sócio ou dono de partes de um imóvel de shoppings, galpões logísticos e até mesmo grandes edifícios? Sim, isso é possível, mas só é possível através dos fundos imobiliários. E o primeiro passo para você poder comprar um fundo imobiliário é você precisa abrir uma conta numa corretora de valores, porque ela vai fazer os trâmites entre você, e o fundo, a empresa que detém aquele fundo. Então você precisa abrir uma conta nessa corretora. Então a corretora que eu recomendo para você é a corretora Rico, porque a Rico não cobra taxa de corretagem nenhuma para você investir em fundos imobiliários. Lembrando que a Rico não patrocina esse canal, tá? Então, mas mesmo assim eu recomendo que você abra uma conta na Rico e faça a compra dos fundos imobiliários por ela. Segundo passo, dentro da corretora vai existir uma opção que chama Home Broker, e é dentro dessa opção de Home Broker que você vai conseguir fazer a compra dos seus fundos imobiliários. Então o que você precisa saber é o seguinte: os fundos imobiliários terão um ticket, e esse ticket é um código que será por 4 letras e o final 11. Então ele vai ser lá MXRF11. Esse 11 vai representar aqui o código do fundo imobiliário. Aqui eu gostaria de deixar um parênteses muito importante. Todo fundo imobiliário vai ter um ticket com final 11. Então todo fundo imobiliário tem um final 11. Mas nem todo ticket com final 11 é um fundo imobiliário. Então é uma coisa que você precisa prestar muita atenção. Existe dentro da própria Rico uma carteira de recomendações dos próprios analistas da Rico. E lá eles falam quais são os fundos imobiliários que eles compram na carteira dele. Mas caso você queira analisar os seus próprios fundos, eu vou deixar aqui para você no link desse vídeo um site onde você vai poder olhar todos os fundos que existem no Brasil para que você possa analisar cada um deles, olhar quanto cada um paga de dividend yield, quanto cada um deles tem o seu patrimônio no fundo, e ali você vai poder ver cada coisa, cada detalhe desse fundo e vai poder fazer as suas análises e investir nesse fundo imobiliário. Falando sobre os imóveis físicos, a gente precisa ter um grande aporte para poder comprar um terreno ou comprar um imóvel que já está pronto. Sem a dificuldade, na verdade com a dificuldade ainda que todos os anos você precisa pagar IPTU daquele imóvel, que na verdade é para quem tem imóveis na área urbana, então você tem que pagar IPTU. Sem contar que quando você utiliza aquele imóvel para fazer aluguéis, para você alugar para um outro inquilino, você precisa prestar um serviço para o seu inquilino, como um serviço de reforma, algo que estraga dentro do imóvel, você precisa estar lá prestando esse serviço. Já nos fundos imobiliários isso não acontece, porque existe um gestor por trás de cada um dos fundos imobiliários que ele faz a administração desses fundos imobiliários. Então você não precisa se preocupar ali em cobrar o inquilino quando ele não paga, você não precisa preocupar quando há algum problema no imóvel. O gestor fica encarregado dentro dos fundos imobiliários para poder fazer essa administração. E uma das coisas que eu acho muito importante e que assim para mim difere muito você investir em imóveis físicos do que você investir
em fundos imobiliários, que é o seguinte: quando você precisa fazer dinheiro rápido com esses imóveis, será que com o imóvel físico você consegue vendê-lo da noite para o dia para poder ter, né, o seu dinheiro? Eu acredito que não. Já com os fundos imobiliários acontece uma coisa que a gente chama de liquidez alta. O que é essa liquidez alta? É a capacidade que você tem de vender aquele investimento, de vender aquele fundo e ter o seu dinheiro o mais rápido possível. E esse mais rápido possível quer dizer que você consegue aquilo que você investiu nos fundos praticamente no dia seguinte do pedido de venda. Então é uma diferença que eu acho muito gritante, que eu acho muito grande. E se você perguntar para mim hoje, se eu tivesse 100 mil reais para poder investir ou em um imóvel físico ou em fundos imobiliários, eu com certeza investiria em fundos imobiliários, porque quando chegar no final do mês, né, que ali vai ter o lucro, né, o rendimento, o pagamento daquele aluguel que o inquilino fez, né, o gestor vai fracionar, né, cada uma daqueles aluguéis e me pagar em forma de dividendo. Então, todos os meses eu tenho rendimentos conforme o tanto de cotas que eu tenho daquele fundo imobiliário. E aí sim eu tenho rendimento todos os meses na minha conta, sem me preocupar com o inquilino, sem preocupar com as coisas que precisa fazer dentro do imóvel. Esses são os fundos imobiliários, é uma modalidade de investimento que eu gosto muito, uma modalidade que vai me gerar rendimentos sem eu precisar fazer quase nada. Então, um beijo para vocês, essa é a RS Capital.